Olá, boa noite. Os morros vêm abaixo, o crack se espalha pelas cidades e ministros se embananam em situações mal explicadas. Mas como no país dos contrastes tem sempre novidade, essa é no mínimo curiosa. Um estudo recente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos informa que os americanos não são mais os maiores consumidores de carne bovina do planeta. Esse título agora cabe ao Brasil. E o que o gigante deitado eternamente em berço esplêndido pode fazer com essa dose extra de proteína? Veja agora outros destaques desta quarta-feira. Mulheres que têm próteses de silicone de 2 marcas condenadas poderão fazer cirurgia reparadora pelo Sistema Único de Saúde. Encontrados 5 corpos de família soterrada em carro em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Verão na Vila Itaim, em São Paulo. O drama de quem enfrentou enchente no ano passado e ainda espera por soluções. Manifestantes queimam ônibus em protesto contra aumento de tarifa no Espírito Santo. Prefeitura diz que escola de samba não tinha autorização para ocupar área sob viaduto interditado após incêndio. Representante da Liga Árabe deixa a Síria e diz que a inspeção sobre massacres é uma fraude. Nossa bancada tem hoje a presença dos cientistas políticos Glenda Mesaroba e Fernando Abruzzo. Contamos também com a sua participação. Mande o seu comentário ou a sua pergunta através dos endereços do Jornal da Cultura na internet. Técnicos da Prefeitura de São Paulo informaram hoje que o viaduto Pompeia, danificado por um incêndio anteontem, vai permanecer interditado por mais 15 dias pelo menos. Até lá serão realizados trabalhos de limpeza e verificação de danos. A nossa reportagem percorreu a cidade e constatou que a ocupação sob viadutos coloca em risco essas estruturas. Pelo visto, a interdição ainda vai continuar por um longo tempo. Os cones que impedem a passagem dos veículos foram substituídos por blocos de concreto. Enquanto o laudo não fica pronto, o que dá para ver é que o viaduto ficou com muitas estruturas metálicas expostas. Cerca de 40 metros das laterais simplesmente desabaram. A interdição de um viaduto na cidade de São Paulo causa complicações para o já caótico trânsito da cidade. A prefeitura já teve experiências antes, com viadutos assim, que aconteceram o mesmo problema e ainda não tomou providências, Em 2000, um incêndio na favela do Ceasa danificou as estruturas do viaduto Mofarrege. Ele ficou 3 meses totalmente interditado para obras de recuperação. Já no ano seguinte, foi a vez do viaduto Antártica ser atingido pelas chamas. Resultado, uma interdição de 4 meses. E o pior, o problema pode se repetir a qualquer momento. Bastou voltarmos aos viadutos atingidos para percebermos que o perigo continua. Fica então uma pergunta: por que a Prefeitura permite a ocupação da parte de baixo de pontes e viadutos? De acordo com esse especialista do Instituto Polis, as áreas sob viadutos e pontes até podem ser ocupadas, mas é necessário que o poder público garanta as condições de segurança desses locais. São Paulo não tem uma manutenção regular da estrutura desses viadutos, as juntas de dilatação geralmente estão desgastadas, o concreto está corroído, a estrutura de aço está exposta. Viaduto Pedroso sobre a 23 de Maio, uma das principais avenidas de São Paulo. Moradores de rua contam que o albergue da prefeitura embaixo do viaduto não tem ventilação. Você acha que é um espaço esquecido pela prefeitura? Nós somos esquecidos por ela. Em outro ponto da Avenida 23 de Maio, embaixo do viaduto Condessa de São Joaquim, não há sinal da presença do poder público. Uma parte do reboco caiu, a infiltração, fiação elétrica exposta. O local precário serve de moradia para 24 pessoas há mais de 3 anos. O prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, culpou as administrações anteriores pela ocupação debaixo dos viadutos municipais. Ao longo desse tempo todo, temos feito críticas veementes às administrações anteriores que ocuparam inadequadamente embaixo dos viadutos. Essa é a razão de estarmos transferindo para lugares mais seguros uma série de projetos da cidade de São Paulo. Já o urbanista fala que as áreas sob os viadutos são abandonadas porque geralmente abrigam populações marginalizadas. Só que se esquece que sobre as estruturas passam veículos e milhares de pessoas. Como são esse tipo de atividades que estão se instalando nesses baixos de viaduto, não se toma cuidado,
com a segurança, não se faz um projeto adequado ali para o equipamento que vai se instalar embaixo desses viadutos, né? E de acordo com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras de São Paulo, não havia autorização para o funcionamento do barracão da Escola de Samba Mocidade Alegre sob o viaduto Pompeia. O Jornal da Cultura apurou que é a Prefeitura de São Paulo quem autoriza o uso dos espaços sob viadutos da cidade. E que o uso e ocupação dessas áreas devem atender uma série de condições estabelecidas em um decreto de maio de 2007, baixado pelo atual prefeito Gilberto Kassab. O decreto que nós tivemos a curiosidade de ler é bem claro, quando atribui às subprefeituras a responsabilidade pela fiscalização, inclusive. Quer dizer, o prefeito ele critica as administrações anteriores. Não havia, de fato, uma autorização para funcionar esse barracão aí, mas também a prefeitura não fiscalizou, não regularizou, não transferiu o barracão. Quer dizer, a prefeitura acaba sendo, de certa forma, responsável por esse incêndio que aconteceu aí? É completamente responsável, né, Glenda? Totalmente responsável, não faz sentido. O prefeito, uma vez que você assumiu um cargo público e que você é prefeito, você herda a responsabilidade legal de tudo que vem antes. Quer dizer, não importa quem instalou as pessoas lá, a responsabilidade é do prefeito, ele que tem que... Eu acho assim, a coisa mais estrutural desse processo é o abandono urbano da cidade. A cidade de São Paulo cresceu de forma desordenada, independentemente de ter ocorrido em tal ou qual gestão, ou tal ou qual partido, isso é bobagem de ser dito pelo prefeito da cidade que está lá há 8 anos, desde vice a prefeito, não tem que dizer nada disso. E está lá porque quis, candidatou-se ao cargo. Então tem que fazer o que lhe cabe. E esse abandono urbano significa não só o uso desses viadutos para várias coisas, inclusive escola de samba, isso é sensacional, mas é que falta política urbana e falta política habitacional. Quer dizer, se você não tiver política habitacional, como disse o moço lá entrevistado, a prefeitura já esqueceu da gente, eu não tenho onde morar. Então, é preciso tratar com mais responsabilidade uma questão como essa. Ou seja, é preciso cumprir a lei e saber o que fazer com essas pessoas que, infelizmente, hoje moram, como se dizia antigamente, embaixo da ponte. Então, acho que precisa ter uma política mais clara para isso. Vocês entenderam que ele falou em transferências, que esse governo estaria transferindo desses locais? É interessante isso, porque fala em transferência, a gente está pensando sempre das pessoas que moram lá embaixo do viaduto. Pois é. Mas tinha uma escola de samba embaixo do viaduto. Quer dizer, é inadmissível isso. Então, é preciso ter mais responsabilidade. A gente viu um varejão também, uma imagem de um varejão, mercado. São raros os viadutos onde não há nada. Há lugares também que são comunidades de catadores de papel, de pessoas que reciclam papel. Quer dizer, imagine o potencial de incêndio. Eu acho que tem que ter uma regulamentação mais clara e uma atuação mais firme da prefeitura. Tá certo. O João Campos comenta aqui, Kassab já está há mais de 6 anos na prefeitura, agora a culpa é de quem saiu há 6 anos? A culpa não é a responsabilidade. Responsabilidade, né? Tá certo. A Polícia Militar de São Paulo prometeu manter a ação na região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, mesmo após as pesadas críticas feitas ontem pelo Ministério Público do Estado. E já dobrou o número de policiais que participam da operação. A chamada Operação Integrada Centro Legal teve início no dia 3 de janeiro e passa agora a contar com o trabalho de quase 300 policiais. Eles vão estender o patrulhamento da região da Luz para bairros mais distantes, como a Liberdade, o Glicério e o início da Radial Leste, para onde os usuários e traficantes de crack teriam se deslocado. A ação na Cracolândia tem o objetivo de acabar com o tráfico e a violência nesse ponto da capital e faz parte de um projeto conjunto de revitalização do centro da cidade, que une a prefeitura e o governo do estado. Desde o início da operação, os policiais abordaram 3.300 pessoas, prenderam 26 por suspeita de tráfico e outras 33 por terem penas a cumprir. Até o momento, a Polícia Militar apreendeu apenas meio quilo de crack. Também foram feitos 860 atendimentos pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura e quase 900 por agentes de saúde. 72 pessoas foram levadas para albergues e 47 foram internadas para tratamento contra a dependência de drogas. E essa operação da Polícia Militar na Cracolândia, iniciada há 8 dias, foi criticada duramente pelo Ministério Público ontem. Vamos ouvir agora, novamente, o que os promotores disseram. Esta operação, na verdade, está servindo tão somente para espalhar um problema que até então estava mais concentrado naquele quadrilátero chamado Cracolândia, dos bairros da Luz, Campos Elíseos
e Bom Retiro, espalhar para toda a cidade. Isto, num curtíssimo prazo, significa tornar estas pessoas inacessíveis aos técnicos da abordagem socioassistencial. O tráfico de drogas é questão de polícia, dependência química não. A prefeitura, dentro de um mês, terá uma estrutura muito razoável para efetivamente combater a questão da dependência química do crack. Esse adiantamento da operação é que nos surpreendeu e a toda a sociedade de São Paulo. Nós vamos conversar agora com a secretária estadual de Justiça, Heloísa Arruda, responsável pela coordenação das ações na região da Cracolândia. Boa noite, secretária. Boa noite. O que a senhora acha dessas colocações dos representantes do Ministério Público, que essa ação em primeira mão serviu para espalhar o problema e dificultar o acesso, o tratamento dos dependentes químicos de lá? Eu digo que os próprios números já indicam o contrário. Ou seja, num período de 8 dias, nós já conseguimos a internação de 47 pessoas, mais de 70 encaminhadas para albergues, entre outras ações na área social que nós conseguimos concretizar. O fato de nós estarmos atuando para estraçalhar a logística do tráfico que ali existia é algo muito importante. Afastar os traficantes é algo importante para que os agentes de saúde e da assistência social possam chegar aos dependentes. Quantos traficantes de peso foram presos nessa ação? Então, na verdade, foram presos ali, até o momento, 27 traficantes. Falava-se na atuação de 70 pessoas. Quando falamos de traficantes, estamos falando de quem? Do distribuidor da droga no local? Eu estou perguntando, em termos de tráfico mesmo, a senhora acha que isso resolve a situação? Prender aquela pessoa que está ali distribuindo a droga? Ou a ação vai à origem do... Isto faz parte da solução do problema. É claro que a Polícia Civil está trabalhando para a identificação também dos grandes traficantes que certamente não estão ali. E se nós formos seguir a linha do tráfico, nós vamos chegar às fronteiras do Brasil, não é? Então, na verdade, a atuação existe também para a identificação dos grandes traficantes. Nós temos aí um balanço da própria Polícia Militar, 287 policiais, 117 viaturas, 28 motos, não deram um número de bicicletas, 40 cavalos, 12 cães, farejadores, helicópteros. Me parece uma operação de guerra. Em que outras circunstâncias vocês usaram um aparato como esse? Foram poucas as situações, mas eu digo o seguinte, nós tínhamos ali uma concentração enorme de pessoas... Dependentes químicos e de traficantes atuando. Então, era necessária, sim, esta atuação... uma atuação sistemática, uma atuação organizada com este número de policiais, porque nós não estamos falando só de uma rua, a Rua Helvécia. Nós estamos falando na região circunvizinha e na região ampliada até o bairro de Santa Cecília, exatamente para que nós verifiquemos se a atuação dos traficantes está se deslocando. Havendo deslocamento... Ela está, isso a gente mostrou, que eles estão se deslocando. Sim, e em número cada vez menor, e nós vamos continuar implacavelmente à procura dos traficantes. Nós não vamos permitir mais que a aglomeração de traficantes junto com o usuário se forme. Por que essa ação ela foi organizada e foi iniciada às vésperas da inauguração de um centro de atendimento ali aos portadores de dependência? Essa é a informação que a gente tem. Eu acho que é muito importante que se diga o seguinte, todas essas ações foram planejadas durante alguns meses e tratadas entre Estado e município, com a presença de prefeito, governador, secretários de Estado. Nunca, em nenhum momento, a inauguração desse centro, que é mencionado pelo Ministério Público, foi tido como condição fundamental para que as ações começassem. Nós sabíamos que no começo das ações, o nosso acesso aos usuários seria um pouco mais restrito, por conta ainda da atuação dos traficantes, e eu acho que é importante que se diga, todas as abordagens que estão sendo feitas e as internações necessárias realizadas. Nós não temos problema de vagas até o momento. Para onde estão indo as pessoas que receberam o tratamento aqui? Essas 47 pessoas, a senhora tem essa informação? Sim, então eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem à noite. Houve a necessidade de internar 2 jovens, 2 adolescentes, houve uma demanda do município para o Estado, no sentido de disponibilizar essas vagas fora de São Paulo,
por questões específicas de segurança e imediatamente essas vagas foram disponibilizadas. Além disso, os próprios equipamentos da Prefeitura na região circunvizinha da Cracolândia está recebendo essas pessoas internadas, hospitalizadas, porque algumas estavam em situação deplorável de saúde. Então, são os próprios equipamentos da Prefeitura. Eu gostaria que vocês participassem. Vocês querem fazer alguma observação? Não, assim, há uma sensação, isso aparece na mídia e vários analistas, de que não houve uma combinação tão clara assim das ações. Acho que é possível recuperar tempo e descoordenação inicial, mas há uma sensação muito grande, sobretudo os especialistas que atuam em relação a dependentes químicos, de que seria necessário que mais rapidamente o setor de saúde e assistência estivessem próximos dessa ação. Essa sensação é verdadeira? É inverídica essa sensação, ela não é verdadeira. Os equipamentos de saúde e assistência social já atuavam naquela área e continuaram atuando. Eles estão atuando nesta operação que é chamada de Centro Legal desde 2009. E veja como isto não é verdade. O próprio Ministério Público, na sua portaria de instauração de inquérito civil, mencionou o seguinte: desde 2009 foram realizadas 260 internações. Num período de 8 dias, já foram realizadas 47 internações. Isso sem falar de encaminhamento para hospitais, sem falar em acolhimentos em albergues, que aumentou muitíssimo o acolhimento em albergue. Pessoas que disseram assim: eu quero ter onde dormir, eu vou ao albergue. Então é uma sensação que não é verdadeira. O que está aparecendo, e é importante que a população também entenda isso, é a atividade da polícia, porque ela é muito forte, muito incisiva, ostensiva. Pois é, eu gostaria de fazer uma pergunta, que para mim é muito complicado, muito difícil entender por que tanta polícia. O foco do poder público, o que é? Qual é o foco do poder público nessa ação? O foco do poder público se divide em várias ações. Primeiro, a prisão dos traficantes, terminar com o tráfico na região. Isto era importantíssimo. Segundo foco... Se acredita que terminou com o tráfico? Não, ainda não terminou. Então tem que ser verdadeira. Eu tenho passado lá 2 vezes por dia. Todos os dias, 2 vezes por dia eu tenho passado lá e eu própria tenho constatado pequenos focos de tráfico. Mas que por que nós esse pretendemos aparato eliminar. Tão forte de policiais não consegue... Foi a percepção da polícia no sentido de que isso seria necessário. Então, eu vou explicar como é que tem se dividido essas atuações. Então, são atuações de ronda, outras de abordagem, uma que é fundamental. Veja, a polícia está lá resguardando os escombros da Rua Helvécia. Aquele trecho da Rua Helvécia, eu digo assim, é algo semelhante a uma missão de guerra. E até quando se pretende manter a polícia lá? Até quando for necessário. Mas não há tempo para terminar. O que nós podemos é diminuir. O que nós não podemos permitir é que os escombros da Rua Helvécia sejam novamente habitados por traficantes e usuários, e nós não vamos permitir. É verdade que há a ideia de se vedar a entrada dos prédios, inclusive particulares, com alvenaria, as portas? Eu diria Existe isso está em discussão? Não, isso não está em discussão ainda, mas eu diria assim, eu colocaria isso também como solução. E vou dizer por quê. Existem proprietários particulares que não cuidam dos seus imóveis, que deixaram chegar àquela situação, facilitando a ação de criminosos. Se um particular não cuida do seu imóvel, a prefeitura tem o direito de fazer a interferência necessária para a manutenção da ordem e da segurança pública. Quer dizer que, então, há vagas para atender os dependentes químicos que estão na Cracolândia? Há vagas. Tá certo. Se hoje nós precisássemos internar todos, haveria vagas. Obrigada por sua presença no Jornal da Cultura. Eu que agradeço a oportunidade. Representante da Liga Árabe abandona a Síria, alegando que a inspeção no país não passa de uma fraude. Os conflitos sangrentos provocaram hoje a morte de um jornalista francês. O atentado com granadas e morteiros aconteceu em Homs, um dos principais redutos da oposição. Imagens gravadas instantes depois mostram as pessoas tentando resgatar os feridos. 8 pessoas morreram, entre elas o jornalista francês Gilles Jacquier, da TV France. O governo tinha voltado a permitir a entrada da imprensa estrangeira depois de meses de bloqueio.
O ataque acontece no mesmo dia em que um dos observadores da Liga Árabe abandonou a missão, que chamou de fraude. Em entrevista à rede Al Jazeera, Anouek Malek disse que eles presenciaram cenas de horror contra a população, mas que os demais integrantes da comitiva da Liga Árabe se mostraram coniventes com as atrocidades. No país, desde o dia 26 de dezembro, os mais de 160 observadores da Liga Árabe têm a missão de checar se o governo sírio está cumprindo o acordo para cessar a repressão contra os manifestantes pró-democracia. A ONU estima que mais de 5.000 pessoas já foram mortas em confrontos. Também hoje, o presidente sírio, Bashar al-Assad, discursou ao lado da família e em frente a milhares de apoiadores do regime na capital Damasco. Na primeira aparição pública em 6 meses, ele voltou a dizer que existe uma conspiração internacional contra a Síria e prometeu derrotá-la. A família Assad está no poder há 40 anos. Essa acusação do ex-integrante da Liga Árabe é muito grave, né? Muito grave. Conivência com atrocidades contra os cidadãos. Os observadores internacionais que não são na Liga Árabe não conseguiram nem entrar, né? Nosso amigo Paulo Sérgio Pinheiro tendo dificuldades enormes. A Liga Árabe entra, eu acho até que foi uma ação importante na Liga Árabe, eu acho que foi uma discussão importante advinda desse processo de luta por democracia na região. Agora, a denúncia dele é gravíssima, gravíssima. Agora, e eu imagino que intervém numa situação como essa? Mas eu acho que essa denúncia e os relatos que ele vai fazer a partir de agora vão ter desdobramentos importantes nessa crise, porque explicita algo que, claro, o Ocidente já tem bastante presente, mas certamente os países da Liga Árabe não estavam tão dispostos, provavelmente, a lidar dessa maneira. Quer dizer, é uma cisão, em alguma medida, nesse arranjo envolvendo a Liga Árabe. Ele deu entrevista para a Al Jazeera, que é a TV mais importante ali da região. Então, acho que isso vai ter um impacto muito grande. Acho que a Síria é a bola da vez. Vai ser um processo muito mais complicado do que foi no Egito, na Tunísia, mas é a bola da vez. Mais complicado? Mais complicado. O exército, o poder que tem o governante é muito maior, existem divisões étnicas importantes ali, existem conflitos. A Síria, para pensar bem sobre isso, a Síria é um polo importante de apoio ao Irã e ao Hezbollah. Então, cair a Síria é uma coisa complicada porque significa, mesmo que indiretamente, o fortalecimento do poder, sobretudo dos Estados Unidos. Então, há uma situação em que o cálculo político é mais complexo. E como todo violador de direitos humanos, né, o presidente da Síria apela à questão de soberania para não permitir a interferência dos países estrangeiros ou da ONU. E, como todo violador, sempre apela para a proteção das fronteiras, né, para poder cometer as atrocidades. Mas ele abriu o país de novo para a imprensa e aconteceu isso, quer dizer, morreu um jornalista francês. Agora agrava a situação. Eu acho que a situação ficou muito pior, acho que vai ter alguma reunião da Liga Árabe, provavelmente, e vai ter uma pressão maior para que ele combata esses abusos. Os outros membros observadores da Liga Árabe continuam lá. Eu quero ver um pouco o que estes vão dizer. Sim, e agora eles foram acusados por esse observador, né? De omissão, de conivência. Ou seja, eu acho que é um turning point aí na situação da Síria. E a seguir, o resgate de uma família inteira que morreu soterrada no Rio de Janeiro e mais. O drama de quem enfrentou as enchentes do verão passado e ainda espera por soluções.